o Nelson pegou o rádio antigo, né? Na época da Rádio Clube, aqui em Blumenau. Mas chegou a ser PRC4? PRC4. O Nelson é um cara antigo de rádio, foi gerente de rádio. O Nelson começou, né? Enfim, anos de rádio, né? Morreu velhinho. Tem muita história com o Nelson. Uma melhor que a outra. E o Nelson, eu acabei conquistando um carinho dele, e você me chamou de Alex. Alex! Alex! E brincava assim. E o Nelson... eu conheci ele na Rádio Nereu, né? E aí ele fazia o Super Picape da Frigideira. Antigamente o Nelson gravava os programas nas casas. Então levava um gravador, ia vou para a casa do André. Gravava lá, fazia aquele joguinho de pergunta e resposta, e dava de presente uma chaleira, um negocinho para ouvinte. E rodava aquela fitinha no programa dele de rádio. E assim o Nelson foi, com aquela estrutura, né, que tinha antigamente. E aí eu conheci o Nelson, ele fazendo o Super Picape da Frigideira. Era o Domingo Maior, é o Super Picape da Frigideira que chamava. E o Picape da Frigideira ficou muito famoso na época da Rádio Clube. E eu conheci o Nelson depois, quando ele foi contratado pelo Lazin, que levou ele para a Rádio Nereu, porque a Nereu e a Clube se matavam na audiência aqui. As duas potências de rádio hoje. Né? O Edelcio comprou depois a Rádio Clube, enfim, está fazendo um formato moderno na Rádio Clube, mas as duas rádios eram audiência, né? Faca no dente. Né? E o Nelson, eu conheci ele ali, domingo, das 5 às 9 horas da manhã, né? Com a sua tradicional frigideira. Isso era domingo daí? Todo domingo de manhã. Eu não era mais nem operador, ele me dava um cachezinho, né? Falei para a rádio me autorizando, então todo domingo de manhã eu ia lá, abria a rádio, e eu chegava lá, tinha uma garrafinha de refrigerante, de 600, uma Coca-Cola, ele deixava em cima da minha mesa, um lanchinho que ele comprava num posto aí pelo caminho, um enroladinho de salsicha, alguma coisa, e R$30 Olha embaixo. E ele deixava ali, falei, Nelson, não precisa, não, isso aqui é para te ajudar, tu me ajuda a fazer o programa. Não tinha internet, não tinha nada naquela época, enfim. E aí ele tocava musiquinha. E eu nunca esqueço, uma vez, aí a gente botou internet na rádio, internet de escada, aquela pitaceira de manhã, pitava. E era na sala do lado ali, a pitaceira. Daí eu pegava as loterias para ele, né, enfim. E eu vi uma notícia lá que o Parreira foi anunciado como técnico da seleção. Falei, Nelson, tá aqui na internet. E ele achou o máximo aqui no meu... Uma notícia em primeira mão, ele leu aquela notícia, ele repetiu a manhã inteira aqui domingo e me deu mais R$10 por ter conseguido pela notícia. Falei, Nelson, não precisa, não, tá mais R$10. E aí ele me deu mais R$10. E o Nelson, depois daquela liga, e aí o Nelson começou a ficar doente e tal, enfim. Aí ele ficou internado, ele assim, Alex. Ele tinha uns cartõezinhos de visita, como esse aqui, cartãozinho de visita, assim, né? Tinha um cartãozinho de visita com os patrocinadores dele. Refrigeração Martendal. Eu nunca esqueço das propagandas que ele tinha lá e tal. Cara. E ele assim, lê as propagandas para mim domingo e vai botando música, né? E ele se afastou. E aí um domingo ele não veio, ficou internado naquela semana, no outro domingo ele também não viria. E eu tava ali de manhã, já era mais 7 e pouco. Quem é que entra na porta? O Nelson com os curativos de soro, ele saiu do hospital. Falei, não, eu não aguento ficar no hospital. E aí falei, mas Nelson? Não, eu disse para a enfermeira que eu vinha para a rádio. Então ele apareceu na rádio aqui domingo de manhã, ficou um pouquinho, mas começou a passar um pouquinho mal e tal. E aí pediu para sair. Aí não adianta. Voltou para o hospital. Teimoso, né? Seu Nelson. Mas tentou. Era o esposo da dona Brigitte Fouquet Rosenbach. E, enfim, daí ele ficou doentinho, eu fui fazer uns jogos abertos em Chapecó, e quando eu estava lá, eu tive a missão de dar, né, por telefone, a nota de falecimento do Nelson Rosenbach, né, que faleceu, enfim. Mas era um vozinho, assim, que eu tinha dentro da rádio, assim, me ajudou muito. E aquela primeira ligação que ele fez de manhã, assim, realmente me motivou, assim, sabe? Porque eu sabia das minhas dificuldades, eu sabia das minhas limitações, não foi fácil. Sim. Ouvi, né, coisas que, não, é só aqui que vai chegar, sabe? A vida do operador de rádio, assim, não, é aqui, tá bom. Não, eu quero ser locutor. Ser locutor. Cheguei na Rádio Futebol, fui repórter de campo, enfim, tive algumas experiências dentro do rádio. Mas tu teve essa crítica também aí nos bastidores aí que tentavam te deixar para baixo. Isso, na verdade, isso a gente ouve em qualquer segmento, absorvia, né? Enfim. Mas o Nelson, aí o que eu fazia do Nelson? Eu tinha a responsabilidade de ir lá cuidar dele ali domingo de manhã, e cuidar da frigideira dele e da colher de pau que ele tinha. Uma frigideira antigaça. E aí eu guardava as 7 chaves aquilo ali para que no outro domingo ele pudesse usar aquela frigideira. Mas ele usava fazendo... Não, o que ele fazia com a frigideira? Posso mostrar? Opa! É a surpresa do dia. Pera aí, vou me abaixar. Não é Ana Maria Braga, tá, gente? Olha só, aqui, cara. Olha aqui. Vai dizer que essa é a... Isso daqui, gente, é ferrugem. Peraí, deixa eu limpar aqui. Essa colher de pau aqui é do André. Ele me prestou aqui. Ele pediu... Essa frigideira aqui, ela é
sei lá, do começo dos anos 80, um pouquinho menos. Então, o que ele fazia domingo de manhã? Essa frigideira ficava... Por isso que o nome do programa era Super Picape da Frigideira. Tá. E botava uma vinheta da rádio, né? Botava uma vinheta da rádio, abria o microfone, Tá. ele fazia exatamente isso daqui, ó. Ele botava na frente do microfone e fazia aqui, ó. Alô, alô, Nelson falando, coração balançando. Está no ar o Super Picape da Frigideira. E aí ele ficou famoso por isso. E tá aqui a frigideira, que é uma relíquia. Que era a verdadeira frigideira. Essa é a verdadeira frigideira do Nelson. Toda enferrujadinha, sim, né? Tá aqui. Da época mesmo. Mas era esse movimento que ele fazia no rádio e dava o charme pro negócio. Meu, que louco. Né? Tu vê um negócio simples, Muito mas legal. que marcou, né? E tu marcou. sabe, cara, que tu falou isso, eu não sabia que tu ia fazer isso aí. Mas esse negócio do Nelson falando seu coração balançando... Cara, minha família fala direto em festa de família e tal. Ficou um marco, né? Daquela época. Não sei quem falando, seu coração balançando. Enfim, não sabia, cara. E aí quando o pessoal da Rádio Clube achou essa frigideira, eu fiquei realmente emocionado porque ela tem uma história. Isso aqui tem uma história, essa frigideira tem uma história. Quando a gente fala de rádio, quando a gente fala de Rádio Clube, que é a primeira emissora do rádio de Santa Catarina, a quarta do Brasil. Então essa daqui tem uma história de alguém que fez história no rádio. A colher de pau não é original. A colher de pau sumiu. E essa frigideira aqui eu estava muito preocupado porque ela, depois que o Nelson faleceu, enfim, a frigideira ela... sei lá, ou alguém guardou e realmente não estava onde eu sempre tinha deixado, né? Sim, mas que bom. E eu acabei encontrando esse ano essa frigideira, né? Que apareceu, né? Eu vi que até tu postou uma foto, né, no Instagram com a frigideira. Exato. Então assim, ela tem um valor sentimental. Um valor sentimental significativo, mas alô. Então, assim, essa aqui é a original do seu Nelson Rosenbrock, desde a época da Rádio Clube, depois ele levou pra Rádio Nereu, enfim, né? Show. Toda enferrujadinha. Pois né? Mas esse que é o gostoso do negócio. Exatamente, essa. Preta pela colher de pau. Cara, o som eu acho que não fica igual, porque a colher de pau era mais pesada, eu acho, né? Era aquela de... Vou guardar aqui. Tá bom, depois a gente vai bater uma foto final, a gente vai bater com a frigideira aí. Mas cara, que legal. Então essa frigideira realmente ela tem uma história, né? Que legal. Isso daqui realmente ela tá... Peguei uma autorização da rádio para te mostrar aqui em primeira mão, ela mas é patrimônio, ela né? É um patrimônio realmente histórico do meio de comunicação de Blumenau, da história do...